Hola, buenas tardes a todos. Les comento que estamos solo a minutos de poder comenzar con el conversatorio, que hoy nos acompañará Guilherme y Alicia. Vamos a esperar 5 minutos y comenzaremos con la presentación. Hola, buenos días. Bueno, en realidad, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pierina Enríquez. Eh, Trabajo en Valtech como Product Manager de nueva línea de negocios y Point of Care Testing. Vamos a comenzar entonces con este nuevo conversatorio. Hoy nos acompañan dos personas importantes. Nos acompaña desde Brasil Guilherme Pozzolo, quien es médico infectólogo, quien representa también hoy a la empresa HiLab y nos va a contar un poco de su experiencia en base al diagnóstico y a la clínica de dengue. Y también nos acompaña aquí presencialmente Alicia Marcoleta, quien es tecnólogo médico y doctora. En este momento ella se desempeña como directora de carrera de la carrera de tecnología médica en la Universidad San Sebastián.
Así que les dejamos entonces con Guilherme y su presentación. Cualquier duda o consulta, como dice en la parte de abajo en el banner, la pueden dejar en el chat. Y nosotros ya cuando Guilherme termine la presentación, haremos la ronda de preguntas y de conversación para poder responder a sus dudas, consultas, inquietudes y sugerencias del conversatorio. Así que bienvenidos a todos. Le dejo el espacio entonces a Guilherme para poder nosotros ver su presentación. Buenas noches, agradeço pelo convite, a invitação. É um imenso prazer poder charlar sobre este assunto que é muito importante em Brasil, mas em outros países também. Solo dengue é processo infeccioso que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E o que é muito interessante que o mosquito necessita del sangue para produzir os huevos, para que nasçam os filhotes. Solo de mosquito que produz la picada é la fêmea que produz os huevos. De único tipo de mosquito que pica é la fêmea. O mosquito percorre um ciclo, uma trajetória que possui um caminho similar para outros insetos, que é uma fase de mosquito adulto, que produz os huevos, e esses huevos percorrem para larvas. E essas larvas, num futuro, começam a tornar-se pupas, que ao eclodir, sair de la carapacha, conseguem atingir o estágio adulto. Isto parece algo de mosquitos solamente patológicos, mas não é o caso. A borboleta, por exemplo, percorre o mesmo ciclo, pondo o ovo, na sequência vai para a lagarta e, por fim, la pupa. Só é um ciclo completamente comum em la natureza para quase todos os insetos. E, no caso da dengue, o inseto de importância clínica é o Aedes aegypti. Na natureza, o inseto precisa igualmente pôr o ovo em algum lugar. E duas peculiaridades, dois aspectos são fundamentais. Ele precisa de um lugar com água, né, para que pueda ser utilizada pelo ovo e pela pupa, mas também precisa que esta água não tenha muito movimento, para que o ovo não seja levado para locais distantes. Solo de local preferencial, de melhor local, e próximo da margem, na encosta, próximo das árvores, próximo na transição entre a água e as árvores, entre a parte de terra, porque ali tem água e esta água é estancada. No caso de las áreas urbanas, o mosquito procura a mesma situação, solo puentes com água e puentes que esta água as encerrada, sem nenhum tipo de movimento. Solo assim, tampas de água, vasos que têm água parada, qualquer lugar que pode ter água e esta água não possui movimento, é uma possibilidade para o mosquito impregnar o ovo nesta localização. Primeiro, hablamos sobre o mosquito que transmite o vírus. E este mosquito, sempre o mosquito que realiza a picadura, é o mosquito Aedes aegypti,
do tipo fêmea, do tipo que necessita do sangue para elaborar o ovo. E o local de posatura disto é na região próxima entre água e entre a terra, sendo que nas regiões urbanas, nas cidades, qualquer ponto com água e água parada, água sem movimento, é um local. Mas o mosquito não possui o vírus em sua natureza. O mosquito está infectado pelo vírus da dengue. O vírus da dengue é um vírus que, como qualquer vírus, necessita de células para realizar seu ciclo de multiplicação. Solo de vírus entra em la célula e separa a parte que é o material genético de la parte que é somente o revestimento. A parte do material genético é multiplicada pela célula infectada e produz mais material genético e também mais envoltórios que podem recobrir esse vírus novo para que possa sair e desta forma o vírus executa sua multiplicação e sua reprodução. É muito importante saber que neste invólucro, nesta bolsa por onde o material genético está adentro, tem uma de maiores importantes proteínas para o diagnóstico. A proteína NS1 é uma proteína que está envolvendo a cápsula do vírus. E iremos falar sobre esta proteína em um de nossos exames. Os sintomas presentes na doença del dengue é muito comum com um sintoma de gripe, de resfriado, coronavírus. É muito fácil haver uma certa confusão, porque hace febre muito alta, hace dolor em la cabeça, hace dor em las articulações, náuseas, vômitos, e uma coisa especial que não está sempre presente em dengue e não é e é raro em outras doenças, é a presença de lesões avermelhadas em la pele. Só isso é muito comum no quadro de dengue, não é obrigatório, mas é muito comum. E o único critério de que você necessita para suspeitar de la dengue é a presença de febre com algum outro sintoma gripal. Solo se vocês têm uma febre com dolor de cabeça e dolor em articulação, pode ser um caso de dengue. E isso já deve levantar nossa suspeita. Mas, em termos gerais, é muito, 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 muito similar a um quadro de síndrome gripal. E tem essa diferenciação com a presença de lesões avermelhadas pela pele. Peço eventuais desculpas por meu maneira de falar este portunhol, mas vou esforçar-me muito para entender ustedes também quando vier as perguntas. Quando o vírus desempenha esta infecção, ele irá ser combatido. E a maneira de combater é obter esses vírus, eles são fragmentados e apresentados para células conhecidas como células T. Essas células T, elas são desenvolvidas em células TCD4, conhecidas como la maestra, o maestro de la imunidade, porque tem capacidade de gerir, de orquestrar, de organizar a resposta correta para este tipo de infecção, que, no caso da dengue, é uma resposta conhecida como TH1, que produz células CD8, que são capazes de lesionar, de matar, de induzir a apoptose de células infectadas,
mas também de produzir os anticorpos, que são capazes de neutralizar o vírus. Só de resposta de corpo produz é para produção de anticorpos e também para ataque de células infectadas. La doença, assim como tem manifestações clínicas, com febre, dolor de cabeça, dolor de articulações, náuseas, vômitos, lesões de pele. La dolor de cabeça é muito comum atrás de los olhos. Tiene uma história sorológica, antigênica e que pode ser detectada. Só nos primeiros 5 dias é possível detectar o antígeno NS1 que reveste o vírus. Depois, na sequência, no sexto dia em diante, podemos executar a sorologia. A partir do sexto dia, temos a presença do IgM, a primeira imunoglobulina que surge para combater o vírus. E isto está muito interligado com a resposta que o linfócito TCD4 induz para gerar células T CD8 que irão aniquilar por meio de apoptose a célula infectada, mas também a produção pelos linfócitos B, que convertem-se em plasmócitos e produzem os anticorpos para neutralização do vírus. Só quando tu tienes um quadro de dengue em mente, até o quinto dia pode ser realizado o teste NS1, que detecta o antígeno, e depois pode ser realizado o teste de sorologia com IgM para ser detectado. Esta parte é muito importante para entender o motivo que a dengue produz a lesão e a forma grave da doença, que é a dengue hemorrágica. Porque a principal lesão está no sistema vascular, especificamente na parte menor do sistema vascular, que são os capilares. O sistema, a dengue produz em última instância uma lesão nos capilares, uma inflamação capilar, uma capilarite, e isto predispõe a um intenso extravasamento de líquido. Temos naturalmente um certo extravasamento de líquido para nutrir as células de tecidos, mas isto não tem uma certa quantidade. Em excesso, isso produz queda, depressão, isso produz sonolência, produz diminuição do nível de consciência, queda no score de Glasgow e todos os tipos de avaliações neurológicas, como também produz as lesões renais. Só de princípio, de main cause, a principal causa da fisiopatologia da doença é o surgimento desta inflamação a nível capilar. E quando temos esta situação, iremos buscar para tratar, classificá-la, porque o tratamento visa reestabelecer o fluido que saíste pelos capilares inflamados. Mas para saber isto, é necessário classificar o paciente em 4 grupos. Na imagem que vocês veem pela tela, este é o protocolo do Ministério da Saúde do Brasil. E acá temos esses 4 tipos. Temos, na primeira instância, uma classificação baseada se há ou se não há qualquer tipo de sinal de alarme, que é dor abdominal muito intensa, isto classifica como um sinal de alarme, vômitos incoercíveis persistentes que não cedem, queda de la pressão arteriais, qualquer tipo de manifestação hemorrágica de natureza espontânea, muito sonolência, diminuição da quantidade de urina, de diurese,
e algumas alterações que são solamente vistas utilizando um hemograma, que é a hemoconcentração, um dos principais marcadores de gravidade da doença. Como temos a perda de fluido, de plasma, para a região do interstício, para a região dos tecidos, o sangue, os elementos figurados, especialmente os elementos vermelhos, e eles concentram-se dentro do sangue e isto pode produzir manifestações ainda mais graves. Necessitamos, nessa primeira fase, de um resultado rápido para melhores desfechos. E aqui já é notória a diferença da utilização de exames endpoint of care testing, exames no ponto de cuidar, no ponto de cuidado, porque assim saberemos o que fazer no futuro, porque o que fazer é baseado na classificação clínica, que necessita, além de los sintomas, que são dor abdominal intensa, vômito persistente, sangramento de qualquer natureza que seja espontâneo, que seja isento de causa imediata, diminuição da diurese, da urina, da micção. Tudo isso é um ponto, mas também a presença de hemoconcentração. Quando temos essa separação, iremos olhar outras coisas que irão guiar o nosso tratamento, mas o hemograma e esses primeiros sintomas são o ponto de início, o ponto de saída. Nesse caso, no começo daquele fluxo, eu vou separar este fluxo em algumas etapas. Só a suspeita de dengue, como comentei anteriormente, é um quadro que possui febre com duração máxima de 7 dias, sabendo que o quadro pode piorar depois de 7 dias, como é comum em muitas doenças virais, com pelo menos dois sintomas associados, anexos, que pode ser a dor de cabeça, a dor atrás dos olhos, reto ocular, as lesões de pele de caráter avermelhada, conhecida como exantemas, o cansaço, dolores nos músculos e dolores nas articulações. Qualquer caso que tenha febre, mas 2, já é uma suspeita de dengue acá em Brasil. Tendo esta suspeita, é necessário avaliar a presença desse sinal de alarme. Tendo um sinal de alarme ou sinal de choque, este paciente é classificado como grupo C ou D. E estes grupos, eles recebem a hidratação por via endovenosa, intravenosa. E o grupo A e B, que não possui nenhum sinal de alarme ou sinal de choque, irá realizar a reposição usando a reposição por via oral. Isto muda por completo o segmento do paciente, porque do paciente com característica A, ele pode realizar o tratamento em domicílio. O paciente do tipo B, que não possui sinal de alarme, mas possui alguma comorbidade, alguma enfermidade que pode no futuro causar um pior desfecho, ela será acompanhada, mas poderá, no início do quadro, realizar sua hidratação por modo orales e voltar periodicamente, mas não será um doente, um enfermo que está na via de tratamento no setor de emergência, o que facilita muitíssimo o manejo da sala de emergência e de todo o hospital e de qualquer local de atendimento. Posto isso, reforço que para realizar essa primeira estratificação é necessário a realização do hemograma. E primordialmente temos muitos casos neste exato momento que não é possível saber se é uma influenza A e B, se é um coronavírus, se é algum vírus ou se é a dengue. E é muito importante para esses casos saber o que exatamente estamos tratando. Influenza A e B tem a possibilidade de usar o cetalmivir dentro de 48 horas de doença. O coronavírus tem a presença de Paxlovid,
para tratamento no início dos sintomas, e dengue é muito importante que seja monitorada na presença de sinais de alarmes ou na presença de comorbidades. E utilizando NS1 até o quinto dia, é possível verificar e ter a convicção, como também do sexto dia em diante, depois é possível saber utilizando a sorologia IgM. Após classificar-te em los grupos, se é grupo A sem nenhum sinal de alarme, se é grupo B sem nenhum sinal de alarme, mas com alguma comorbidade, pode realizar o monitoramento. E também, da mesma maneira, o grupo C e o grupo D, que possuem sinais de alarme, são monitorizados com o hemograma de forma periódica, porque algumas alterações clássicas podem ser visualizadas e guiam, nos orientam a forma como deverá ser realizada a hidratação endovenosa, porque esses valores podem ser aumentados, porque quanto maior a inflamação a nível capilar, maior deverá ser a utilização do soro fisiológico, que é o tratamento principal. E acá está. Se tem um quadro que o problema principal é perda de fluido na região capilar para a região do interstício, a primeiro tratamento com evidência científica acima de todo é o soro fisiológico. E a grande diferença não é a marca, o tipo, as medicações utilizadas em concomitância e de forma conjunta, mas sim utilizar o solo fisiológico de maneira correta e exata. As alterações que são vistas no caso da dengue no hemograma são muito características. Temos a hemoconcentração, como explicado anteriormente, a perda de fluido para a região do interstício concentra as células vermelhas, as células roxas, no interior do vaso. E isso gera hemoconcentração e nos indica a necessidade de ampliar os níveis de reposição volêmica com soro fisiológico. Soro fisiológico normal, com cloreto de sódio 0,9%. Outra alteração, esta é presente em muito infecções virales. Coronavírus é um exemplo que produz leucopenia, que é a redução das células brancas do sangue. Temos muitas células presentes, mas tem algumas que eu mencionaste antes que são muito importantes no combate à dengue. A célula T, CD4, a célula T, CD8, a célula B, mas todas essas são de um perfil único, que são os linfócitos. Então, apesar do leucócito total decair, o linfócito pode ter um acréscimo percentual. Então, só é possível visualizar-se a linfocitose. E, por fim, com a presença de hemoconcentração, isto predispõe a coagulação do sangue. E esta coagulação do sangue consome, inutiliza, remove as plaquetas de circulação e produz a plaquetopenia. Então, estas são as principais alterações presentes no sangue. Antes de ir para essa parte, estava a imaginar que iria falar com muita dificuldade, como foi o caso, mas para nunca olvidar, eu escrever em espanhol para que fique uma mensagem final que seja suficiente para dar aquele primeiro gatilho que podemos armar uma resposta para esta condição. É uma enfermidade viral, quando pensa dengue, pensa vírus e as alterações similares. A transmissão é realizada pelo mosquito Aedes aegypti, que pode transmitir outros tipos de infecções. Quem pica é a fêmea, e com a picadura transmite vírus, mas o mosquito necessita do sangue para produzir o huevo e o mosquito não gosta de ter dengue em si, ele também está infectado. O mosquito gosta muito, tem muito sabor, muita graça por la água estancada, seja em la natureza
ou também na região urbana, onde tem água, e esta água não possui movimento, está estancada, é uma região para colocar, e é uma forma excelente de prevenção, eliminar de foco para a replicação do mosquito. Por fim, os sintomas são similares com o quadro de gripe, podendo ter algumas alterações específicas, como lesões avermelhadas pela pele, na forma hemorrágica, na forma que pode ter sangramentos, temos lapetéquias, que são pequenas lesões arroxeadas pela pele, dos sangramentos espontâneos e todas as manifestações de excesso de extravasamento de plasma, confusão mental, perda do volume de micção, de urina, de diurese, tem dolor abdominal, muitos vômitos, náuseas, e para tratamento é muito necessária a estratificação em grupos A, B, C, D. No grupo A e no grupo B não possui sinal de alarme, no grupo C e D possuem. E a diferença do A para B são a presença de comorbidades. E para saber qual é o tratamento, é necessário saber os sinais de gravidade e também as manifestações no exame de hemograma. O tratamento é direcionado para a causa primária fisiopatológica, com hidratação com soro fisiológico. O hemograma é fundamental para classificação e prognóstico e tratamento, porque será guiado especificamente pela utilização do hemograma. As alterações, as mudanças visíveis no hemograma são aumento da hemoglobina, são diminuição de leucócitos, leucopenia, que é comum em outras infecções virais, o aumento de los eritrócitos, porque tem uma concentração que se reflete como hemoconcentrações, e a diminuição de plaqueta, porque são consumidas no intravascular, dentro dos vasos. E por fim, como vimos que a principal maneira, a forma de combate ao vírus são através de células que, em última instância, são os linfócitos, tem uma certa linfocitose relativa. Também temos os benefícios, para finalizar e abrir para perguntas, o benefício do point of care de modo sumarizado, temos com utilização dele diagnóstico diferencial preciso, uma classificação do grupo de risco precisa, e com esta classificação pode tratar com muita assertividade, assim como pode saber que é caso de dengue com precisão, e também controlar a demanda em las emergências, porque este paciente queria aguardar horas e horas por hemograma para saber em qual grupo estás, tem uma resposta rápida, uma conduta rápida, e eventualmente poderá seguir para domicílio sem gerar congestionamento no estabelecimento de saúde. É isso minha charla, e abro para eventuais perguntas e agradeço. Muchas gracias, Guilherme. De hecho, te quería agradecer por el esfuerzo de hablar en español. Sé que es bastante complicado para nosotros intentar hablar en portugués, y para ti hablar en español, entiendo que ya es una complejidad, pero te agradezco el esfuerzo por haberlo hecho en español y se entendió súper bien, así que muchas gracias por eso. No sé, Alicia, ¿tienes alguna consulta o algo que te haya llamado la atención con respecto al dengue? ¿Algo que nos quieras comentar? Gracias, Pierina. Mira, Guillermo, bueno, sumarme a los agradecimientos por tu presentación, fue muy clara. A mí me gustaría consultarte para dar pie a la ronda de preguntas dentro de los serotipos, ¿cierto?, que se pueden detectar dentro o con el kit de Point of Care o con el equipo de Point of Care. Mencionabas que el que se detecta, ¿cierto?, es el serotipo 1. ¿Tú crees o cuál va a ser la confiabilidad de este test detectando solo ese serotipo, y si
se tiene también vislumbrado o pensado también poder detectar los otros serotipos circulantes en América del Sur, sobre todo. Temos a capacidade de detectar a proteína, o antígeno, esse um de los quatro tipos de dengue. Solo teremos capacidade de detectar os quatro tipos de dengue, 1, 2, 3 e 4, com esta proteína de antígeno, com uma acurácia aproximada de 98%, mas para os quatro sorotipos conseguimos detectar a proteína NS. Perfecto. A maior preocupação é a utilização correta de los 5 primeiros dias, tem que ser o NS1 e após tem que ser o IgM. No nosso exame pode também ter o resultado que é em concomitância de IgG para saber se é um resultado prévio que tem dengue já em outra situação. Isto é importante para saber que os casos de dengue hemorrágica não ocorrem na primeira infecção. É necessário uma primeira primo infecção e numa segunda vez é possível um caso de dengue hemorrágica, mas é sempre necessário que haja um primeiro caso. E tanto que a vacina surgiu justamente para os casos de pessoas que têm um quadro de dengue prévia e era necessário comprovar a presença de dengue prévia para a realização do exame. Hoje temos vacinação para pessoas que não têm dengue prévia, mas em todo caso conseguimos dosar isto e saber inclusive para realizar a correta aplicação da vacina. Muchas gracias. Yo acá estaba un poco mirando por LinkedIn y hay dos preguntas. Te voy a hacer la primera, Guillermo. La hace Felipe Matamala. Esto nos dice lo siguiente. ¿Solo la especie de Aedes aegypti es responsable de la transmisión o cualquier especie del género Aedes puede transmitir el dengue? Qualquer espécie porque a Aedes aegypti é um sorotipo. Agora eu entendi a pergunta. É necessário que seja Aedes aegypti. Outros tipos do Aedes não conseguem a transmissão. Sempre é um caso de Aedes aegypti, não qualquer Aedes. Evidencia. Perdón. Estava com o micro mutado, mas já correto, já estou ouvindo. Ya, perfecto. Mira, también preguntan de que si existe alguna evidencia de que el género Culex pueda transmitir el virus. Isto é possível, mas o Culex é um mosquito mais comum para outras infecções, mas o Culex é uma possibilidade e, de qualquer forma, ele segue o mesmo ciclo do Aedes, tendo a fase de madura, a fase de huevo, de larva, de pupa e retirar os pontos de água sem movimento é uma medida fundamental. O mosquito, o tipo de mosquito não interfere na infecção que terá após. Isso é uma coisa muito importante. O que modifica é o sorotipo, mas não a espécime do mosquito que transmite. También Felipe nos pregunta qué herramientas tenemos en Baltec para el diagnóstico de dengue. Es importante también saber, ahí en la presentación Guillermo mostró un analizador que se llama HiLab Lens. Ese analizador que mostró en parte de la presentación tiene la capacidad de hacer un hemograma completo en donde nosotros podríamos apoyarnos en un diagnóstico de laboratorio para poder ver la leucopenia, ver la trombocitopenia y poder así quizás apoyar el diagnóstico que en realidad es más clínico que laboratorial. Y por otra parte tenemos el HiLab Flow,
que es un analizador que tiene la capacidad de hacer 2 tipos de test para dengue, en donde tiene la capacidad de identificar al genotipo NS1, y también tenemos otros test para anticuerpos IgG e IgM. ¿Estoy en lo correcto, Guilherme? É correto, o RaiLab Flow é um teste de monocromatografia que pode detectar esses mesmos, do antígeno viral e a sorologia viral. Este maquinário pode realizar outros exames, TSH, teste de gravidez com beta-HCG, mas no caso específico de dengue são esses 2 exames. E no caso do HiLab Lens, utilizamos 2 técnicas que são a microscopia para ver de forma visual as células vermelhas, com os analitos comuns, com volume celular, VCM, com quantidade média de hemoglobina, que é HCM, tem os leucócitos, todo o diferencial com eosinófilo, linfócito, neutrófilo, as plaquetas, e para perceber a dosagem total de hemoglobina, utilizamos a espectrofotometria, que é uma técnica que muito interessante, que você insere uma iluminação e cada molécula possui uma capacidade de absorvância de luz, e o resto que sobra da luz pode ser dosado e podemos saber o tipo de molécula. E isto, a capacidade de absorção de luz, que é a absorvância, eu tenho uma capacidade, cada um tem uma capacidade, e isso reflete uma luz no final. Então, estas são as técnicas e podem ser utilizadas com toda a segurança para diagnóstico de dengue ou qualquer outra comorbidade. Com uma vantagem no futuro, que como é um aparelho microscópico, no futuro poderemos fazer o plasmodium, que é o causador de malária, poderemos fazer exames de parasitos, de fezes e outros tipos. Esta é o funcionamento. Muchas gracias. Acá, Alicia, también con respecto a la situación que tenemos ahora acá en Chile, si bien en general sabemos que Chile no es como el país ideal para el mosquito, sabemos que gracias a la cordillera de los Andes tenemos como una barrera natural, pero también sabemos que Isla de Pascua funciona un poco distinto. ¿Qué información tenemos sobre la situación actual del dengue en nuestro país? Mira, Pierina, según lo reportado por el MinSal, ¿cierto? Hasta la primera semana de mayo epidemiológica, se han reportado alrededor de 179 casos de dengue. De ellos, la mayoría son casos importados, vale decir que las personas viajaron fuera de Chile a alguna zona donde la infección viral es endémica, está presente el mosquito, como bien dijo Guillerme, que transmite la infección viral, y la persona trae la infección hacia el país donde es detectada y forma parte de esta casuística, ¿cierto?, como casos importados. De esos números que te mencionaba, resultan la mayoría, o más bien dicho, 20 de ellos han sido reportados como casos autóctonos, en este caso, de la Isla de Pascua, como bien decías tú, porque la situación climática es distinta, es una zona donde la humedad, ¿cierto?, las condiciones de la zona permiten que el mosquito pueda proliferar, pueda depositar sus huevos, depositar sus larvas, y de esa manera crear un reservorio, sobre todo en aguas estancadas, donde se pueda llegar a reproducir, como bien dijo Guillermo también, y poder picar también la hembra a la población que no tome las precauciones adecuadas. Por lo tanto, los casos que para redondear la idea, los casos que han sido confirmados en Chile como casos autóctonos son 20, según la Organización Panamericana de la Salud también,
y esos son reportados en Isla de Pascua, y los que han sido reportados acá en Chile continental no son propiamente tal que se hayan producido en nuestro cierto continente, en Chile, no en la Isla de Pascua, sino que los trajeron desde afuera al haber viajado y haberlos traído importados a nuestro país. Con respecto a lo que tú dices, entonces es súper importante que en el momento de la anamnesis médica, como que el paciente, porque vimos que en realidad los síntomas, Guilherme, Alicia, son síntomas como de una gripe general. Entonces, por lo tanto, acá es súper relevante primero saber si la persona viajó fuera del país en los últimos 15 días, en los últimos 14 días, ¿cierto? Poder saber dónde viajó para saber si es un lugar endémico de dengue, y de ahí la sugerencia entonces es hacer un seguimiento al paciente, ver si tiene alguna comorbilidad que necesite observación, porque por ejemplo, no sé, Guillermo o Alicia, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos a una paciente embarazada con sospecha de dengue? O que hacer con una paciente embarazada que tiene sospecha de dengue? Sí, que por ejemplo viajó y llegó con fiebre, ¿cierto? Con los síntomas estos de malestar general, y el lugar viene de Brasil. Una paciente que se fue de vacaciones a Brasil, está embarazada. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso normalmente, en esa sospecha? Nesta condição, primeiro, se é possível realizar a testagem para confirmar se é um caso de dengue com NS1 ou com a imunologia, a sorologia, mas após o caso de la gestante está presumido, porque classifica este caso como se tiver um sinal de alarme, será o grupo D, né? Ou se não tiver nenhum sinal de alarme, será como o grupo B, pois possui, não é uma comorbidade, mas classifica-se como um fator de risco para complicações. Então, você utiliza o monitoramento da mesma forma como o grupo B, que seria no caso de um diabético, um hipertenso, ou que tenha insuficiência cardíaca, porque a gestante tiene una condición especial porque certos hormônios da gestação aumentam o volume sistêmico circulante. A gestante tem maior quantidade de aldosterona, maior quantidade de hormônio antidiurético. Então, apesar de ser um caso que temos duas vidas para cuidar e várias alterações, o sangue da mulher que está embaraçada, que está, ela possui mais fluido e tem inclusive uma condição famosa detectada no primeiro trimestre de gestação, que é a anemia da gravidez, que não é uma verdadeira anemia, é solamente a diluição do sangue por maior quantidade de plasma. Então, por mais que pareça um caso grave, nós cuidamos como caso B, por ser um fator de risco, evidentemente, mas tem um leve fator protetivo pelos hormônios da gestação, que são a presença de maior quantidade de ADH, maior quantidade de aldosterona, que retém o fluido no meio intracelular, que pode inclusive diluir, que é o contrário que estamos buscando na dengue, que é a hemoconcentração. Então, a gestante tiene hemodiluição por natureza e a dengue produz hemoconcentração. Não sei se me fica claro, é uma condição que irá seguida como grupo B, que é uma pessoa com algum fator a mais, mas teria essa especialidade que já é uma pessoa hemodiluída. Claro. Acá tengo, primero, muchas gracias por tu respuesta. Tengo acá otra pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones para la prevención de infección en los viajeros? Bueno, es súper buena esa pregunta porque si bien hace pocos años está disponible ya una vacuna para el dengue, ¿cierto? En nuestro país aún no está disponible. Entonces, por lo tanto, hay que reforzar las medidas de precaución, como por ejemplo utilizar un repelente que contenga un compuesto activo que impide o que
no permite, ¿cierto?, que el mosquito vaya a picar a la población, y ese compuesto está descrito con las siglas DEET, y el compuesto también se llama icaridina. Por lo tanto, las personas deben buscar ese repelente con ese compuesto activo. Y además también utilizar ropa, ¿cierto?, que cubra las extremidades para evitar también la picada del mosquito, y tratar también de evitar, ¿cierto? Por ejemplo, si se va a un lugar un poco más rural, tratar de estar en algún lugar donde existan mosquiteros también, procurar esas medidas que impidan también que vaya a llegar el mosquito y que pueda también disminuir la probabilidad de la picadura. Sí, tú mencionaste algo súper importante, que en realidad cuando uno viaja desconoce, porque por ejemplo, no sé, si yo voy de vacaciones, por lo general digo, necesito repelente y compro un repelente acá, pero como nosotros no tenemos el mosquito acá en Chile, es probable que nuestros repelentes no tengan ese ingrediente que tú mencionas. Existe, pero no todas las farmacias lo conocen. Perfecto. Entonces uno tiene, te lo comento así de modo muy particular, porque a mí me tocó viajar hace un poco tiempo a Brasil, y yo me procuré, después de lo del Zika, de buscar el tema del compuesto. Existen, pero hay que leer, ¿cierto?, los componentes, y ahí aparece el componente activo que te mencionaba. Entonces quizás a lo mejor, ya, si no encontramos, por ejemplo, el ingrediente acá en la farmacia, quizás la recomendación es comprar en el lugar al que voy de vacaciones, por así decirlo, si sé que el dengue es endémico, comprar allá el repelente, que me imagino que en Brasil la mayoría de los repelentes de allá sí tienen este ingrediente para en contra del mosquito. Esse é um bom mecanismo utilizar o repelente, não sei se entendeste isto. ¿Cómo, perdón? É uma pergunta, me perdi no espanhol. No, lo que pasa es que estábamos hablando de que no todos los repelentes tienen este principio activo que sirve para la Aedes aegypti. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos acá en Chile el repelente, es probable que no todos los repelentes tengan este principio activo, pero me imagino que si voy a Brasil y compro un repelente en cualquier farmacia, todos los repelentes tienen este principio activo. También debo buscar el que lo contenga específicamente. No Brasil é mais comum a presença do princípio ativo, mas tem uma dica relevante, que o mosquito tem uma altitude de voo, tem um voo que é cerca de 1 metro, no máximo 1,20 centímetros. Então, claro que se você deita no chão não tem relevância, mas se estás de pé e usa uma calça e tem uma cama elevada, é uma maneira de evitar, porque o mosquito não tem um voo acima da cintura, mais ou menos. Então, quando vai a um lugar e utiliza esta calça e não se submete a esse menor altitude, sentando num local, alguma coisa perigosa que tem muito foco, muito mosquito, essa seria uma forma de evitar também, utilizando a proteção não apenas química, mas também a proteção física. Pode utilizar, por exemplo, uma blusa com o chapéu, e isto ser uma proteção igualmente, sem a exposição no químico. No Brasil é muito comum a presença do repelente que tenha o agente específico, mas esta é uma forma também igualmente eficaz, a proteção física. No sabía que el vuelo del mosquito era bajo. Eso ha sido un dato nuevo para mí, saber de que vuela hasta máximo 1 metro. 1 metro, eras de limite. Por lo tanto, si voy de viaje y duermo en un camarote, es mejor opción dormir en la parte de arriba que dormir en la parte de abajo del camarote. Muy buen dato. Sí. Mira, acá nos preguntan también si existe la posibilidad de transmisión persona a persona, cuáles son los otros tipos de transmisión que podemos tener aquí con el dengue.
Es una esmagadora mayoría de casos que es mosquito a mosquito. La transmisión persona a persona es muy, muy, muy rara porque necesita de contacto íntimo con sangue. E Jocide pergunta, que comenta inclusive de beijo francês e tudo mais. Ajá. Mas é muito raro, muito raro. Eu não posso dizer no para esta pergunta, que não é possível, mas é muito, 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 muito raro. O máximo que é possível é você tem, tu tem uma infecção, o mosquito te pica e pica outra pessoa, mas direto tem que ver uma grande transmissão, porque veja, cada tipo de vírus tem um local preferencial de contato. Por exemplo, se eu tenho influenza, influenza não vai causar infecção no trato urinário, vai causar infecção no trato respiratório. A raiva, por exemplo, quando ela tem uma preferência para infecção neural, e pega num caminho neural e sobe. Ou outro caso que possui uma preferência neural no futuro, mas solamente nervo periférico, é o caso da varicela herpes zoster, que na infância pode produzir a catapora, a varicela, e na idade adulta, o cobreiro, a herpes zoster. Então, quando tem a entrada do vírus do sangue na boca, é uma mucosa, não é o local preferencial para a entrada do vírus. Então, e não é somente o contato de sangue, mas que seja um contato de sangue no local correto. Isto vale para quase todo agente patológico. Se eu degluto uma grande quantidade de cercos de tênias, isso é possível que evolua no meu aparelho digestório, mas se eu passar uma grande quantidade de ascaris em minha pele, isso não fará nada, eu tomo um banho e acabaste. Então é muito importante ter isso em mente, porque não basta ter um contato no caso da dengue, este contato tem que ser de sangue e numa região que tenha pele não íntegra, que não seja mucosa. Então tudo isso inviabiliza muito, por caso no exemplo do berro francês ou penetração de qualquer tipo. Perfecto, muchas gracias. Acá también Felipe nos consulta si existen precauciones especiales a la hora de diagnosticar o tratar pacientes menores de 15 años. Según un poco lo que estuve leyendo de la Organización Panamericana de Salud, habían preocupaciones en menores de 1 año y en mayores de 65 años, ¿cierto? O sea, en realidad, si generalizamos el tema de menores a 15 años, lo acotamos, porque en realidad entre 1 y 15 años podría ser igual como una gripe, a menos que tenga alguna otra enfermedad de base o otra patología, pero sí tenemos que tener ojo en pacientes menores de 1 año, ¿así, Guillermo? Sim, porque quando temos esses extremos de idade, temos uma certa dificuldade de reação. E a reação é para fazer com que o corpo, os rins, retenham o máximo de volume para que não exista a hemoconcentração, a paquetopenia. E quando tem uma idade superior a 60 anos, tem uma perda natural da função renal. E o rim tem uma certa dificuldade de reter a quantidade necessária. E abaixo de 1 ano, o problema está muito mais relacionado com o volume total. O volume total de uma criança é muito pequeno e os capilares são muito reagentes. Só o processo inflamatório consegue ser muito rápido, coisa que após 1 ano isso se regulariza e tem uma resposta similar ao adulto. Estou completamente de acordo, Pierina. Gracias. Yo quería hacer como un comentario. En realidad, antes de poder como entrar un poco a estudiar un poco más el dengue, yo pensaba que como uno sabe que el descenso de las plaquetas ocurre en el dengue, esa era la causa de las hemorragias.
Pero una vez leyendo e interiorizándome en el tema, en realidad toda la patología va en lo que acaba de describir Guillermo en la presentación, que tiene que ver con la salida de los líquidos o la extravasación de los líquidos, y en realidad no hay, tú me puedes corregir, Guillermo, no hay necesidad de hacer transfusiones de plaquetas por esta trombocitopenia, porque no es la causa principal de la hemorragia. Yo creo que uno siempre piensa que essa puede ser la causa, pero en realidad esa no es la causa de la hemorragia. Sim, sim. Em certos casos é possível cogitar isto, mas é lá uma das últimas necessidades, porque na maioria dos casos os sintomas que são a confusão mental está relacionada à hipovolemia. Então, a transfusão de plaquetas nesse caso é raríssima, poderá ser realizada em casos em que a pessoa tem algum problema específico das plaquetas, mas uma condição não solamente causada pela dengue, mas outra coisa que prejudique as plaquetas. No geral, o tratamento primário é focado na inflamação capilar que causa o extravasamento de fluido. É muito curioso porque muito grave doença, o tratamento é similar a uma lavagem de nariz para rinite alérgica, continua sendo soro-fisiológico, muda apenas a via de administração, se é no nariz, ou nesse caso pode ser via oral ou via endovenosa. Então, muito simples, mas muito efetivo. Muchas gracias. No sé, Alicia, ¿tienes algún comentario, alguna otra consulta para Guillermo? Yo creo que ha sido un excelente conversatorio porque también me he llevado mucha información que yo no manejaba respecto al dengue, como la que comentó también Guillermo hace poquito con respecto al mismo mosquito, ¿cierto? Entonces, solamente para que a las personas que nos están escuchando y aprovechando que él es infectólogo, si nos puede indicar dentro de los parámetros de laboratorio en general, cómo, porque ya que sabemos que los síntomas primarios o los que se presentan en la forma leve de la enfermedad son síntomas muy inespecíficos que se asemejan a una gripe, y hay ciertos elementos como tú ya bien lo mencionaste, que es disminución de los glóbulos blancos o leucocitos. En este aspecto, ¿cómo nosotros podríamos, o cómo en el laboratorio, ¿cierto?, se podría distinguir cuando la enfermedad de su etapa leve pasa a la etapa ya más crónica, donde ya hay shock o puede haber un shock, ¿cierto?, de los órganos y producirse la muerte? ¿Cuáles son los parámetros que se ven alterados? Eu não temos uma preocupação quando relacionada muito com os glóbulos vermelhos e com os glóbulos e com as plaquetas. Consideramos uma dengue com característica hemorrágica quando temos plaquetas abaixo de 50.000. É um número que gera preocupação. Mas, acima de tudo, hoje sabemos que acima de lo número é muito importante a progressão. Só tenho paciente que tem plaquetas normais em 300.000 e no dia seguinte tem 80.000, é uma queda muito brusca, muito abrupta, e este paciente deve ser monitorizado mais precocemente. Mas no protocolo oficial do Ministério do Brasil de Saúde, o número chave é abaixo de 50.000. Abaixo de 10.000 é cogitado, como Pierina comentaste, que a transfusão de plaquetas. Abaixo de 10.000 é cogitado. Mas antes disso, geralmente com este número, o paciente já está em CTI, em UTI, unidade de terapia intensiva. No caso da hemoconcentração, temos o número acima de 17 como de hemoglobina, como número chave de algo realmente muito concentrado. Mas a plaqueta é um melhor parâmetro, porque isso temos visto dia a dia, porque, mira, um paciente com anemia
ele tem hemoconcentração, muitas vezes ele apresenta-se como normalidade, tem uma hemoglobina de base que é 9, que é 8, hemoconcentra-se e consegue um 13. Opa, que beleza, estás muito bem. Claro, veremos que não é um caso, porque o VCM, o HCM, muitas vezes não está dentro do parâmetro. Mas outro tipo, um paciente fumante, ou que tem uma policitemia vera, ou que tem enfisema pulmonar, este homem, esta mulher que tem estas condições, tem 17 como base, e quando o hemoconcentra se pode passar de 20, e inclusive configurar risco para um AVC, para um acidente vascular cerebral, porque a hemoconcentração é uma causa de micro AVCs, de micro acidentes vasculares cerebrais. Por isso, a plaqueta é adotada como o principal parâmetro, porque no caso da hemoglobina, uma anemia pode fazer com que fiquemos tranquilos com o resultado, e um paciente que tenha que seja tabaquista, que use o cigarro, que tenha enfisema pulmonar, que tenha obesidade, naturalmente produz uma quantidade maior de eritropoetina, que direciona uma maior produção de eritrócito e tem um número mais elevado. Então, o melhor parâmetro é utilizar a plaquetopenia. E abaixo de 100 era um caso para ter atenção, mas considerada grave é 50.000. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo estoy mirando acá en el chat, creo que no tenemos más consultas por parte de quienes nos están ahí siguiendo en el streaming. Yo en realidad en general creo que me quedo con el tema de un poco de que si nosotros nos preparamos como para ir de vacaciones a un lugar endémico, tomar las precauciones para poder quizás estar atento a que no haya lugares en que haya reservorio de agua en donde se pueda estar el mosquito. Con el tema del repelente, buscar este compuesto que nos acabas de mencionar tú. No sé si puedes repetir el nombre del compuesto, Sí, que ya lo olvidé. Icaridina. ¿Ya? Y también se llama DEET. DEET o icaridina, sí, para que lo tengamos ahí en mente. Y el tema de que, claro, quizás andar con calzas o con estos tipos de ropa que nos pueda cubrir un poco más, sobre todo si vamos a partes más rurales o partes en donde pueda ser más endémico el mosquito. Y con el tema del diagnóstico, bueno, sabemos que el diagnóstico es más clínico quizás que de laboratorio propiamente tal, por todas las señales y síntomas que se van dando dentro de los primeros 7 días, los primeros 10 días, después ya cuando baja la fiebre, sí hay signos como de alarma para saber en qué grupo sigue nuestro paciente, etcétera. Pero igual es importante quizás epidemiológicamente saber si es que es realmente un dengue, quizás qué tipo de dengue. Hoy en día es el ISP el único que hace PCRs. Bueno, el ISP es el que confirma acá, ¿cierto?, los casos, y es la entidad designada para las confirmaciones a nivel epidemiológico de los casos de dengue por el nivel de bioseguridad de sus laboratorios. Entonces ellos son los encargados, por lo menos acá en Chile, de detectar y de confirmar los casos. Sí, en realidad, claro, tú mencionabas que, bueno, igual más de 100 casos a nivel nacional, igual es un número, o sea, es grande para nosotros que no tenemos el mosquito. En Rapa Nui, lamentablemente, como es un clima tropical, siempre están un poco más sujetos a este tipo de infecciones transmitidas por mosquitos. Pero aún así es importante quizás contar con alguna herramienta, aunque sabemos que el ISP es el ente como confirmatorio, pero contar con alguna herramienta, quizás algún test rápido, aparte de los test generales como para poder hacer la identificación. No sé qué opinas tú con respecto a esto, si nos recomiendas quizás hacer algún otro tipo de examen, o si conoces algún otro tipo de test asociado para identificación de dengue. Mira, yo
me quiero también tomar de un comentario que tú hiciste recién, solamente para que quede claro con las recomendaciones a los viajeros, es para que las personas que nos están escuchando hoy sepan que la prevalencia de casos que existe actualmente en América del Sur, que es la zona donde cierto está, o en los países que nosotros podemos tener vecinos, ha aumentado en 3 veces los casos que existían actualmente, o por lo menos en años anteriores, por lo menos los primeros 3 meses nosotros o por lo menos se reportó en la PAO, ¿cierto? En la página, casos de lo que correspondía a todo el año del año 2023. Por lo tanto, hay que tener esa precaución de que las probabilidades aumentan, porque hay una mayor, al parecer, presencia del mosquito se le añade esto que pudiese ser también relacionado a los cambios climáticos, ¿ya? Entonces, eso primero hay que tener muy presente de reforzar y tenerlo, porque las personas pueden decir, pero si antes no pasaba, ¿por qué ahora tanta información que ha estado tanto en la prensa? Es por esto, porque ha aumentado mucho los casos que se han presentado en los países que están aledaños a Chile. Afortunadamente, Chile continental, como tú bien lo decías, tiene estas características de zona, no así, no lo hace exento tampoco, por eso siempre en las zonas que están más, sobre todo en Arica y Parinacota, que se reportó cierto también presencia de algunos mosquitos, pero que finalmente se piensan que pueden haber venido de otra parte, a lo mejor en algún vehículo. Siempre no hay que bajar la guardia, siempre hay que mantener y hay que reforzar las medidas de precaución y ministeriales que impidan que si hay posibilidades de que el mosquito se pueda empezar a reproducir, hay que disminuir todo eso y además educando a la población. Y yo creo que esta instancia es una de esas instancias muy buenas. Y ahora para contestar tu pregunta de los métodos, si bien es cierto, los métodos como el que se mencionaba hoy en la presentación, que es un método point of care, es un buen método dado que permite, ¿cierto?, la pesquisa o el tamizaje de aquellos casos que pudiesen estar o ser positivos de dengue, ¿ya? Obviamente, posterior a esto, se complementan con otro tipo de test, que son test serológicos principalmente, o test que también, que son de los tipos, por ejemplo, de ELISA o tipos moleculares, y ya se hacen no de manera rápida con el paciente ahí mismo, ¿cierto?, que son los de la naturaleza del point of care, sino que se toma una muestra del paciente, ¿cierto?, que puede ser sanguínea en este caso, por dar un ejemplo, y esos se analizan en el laboratorio mediante técnicas, como te decía, moleculares que vayan a identificar parte del virus, o bien serológicas que vayan a identificar la respuesta de la infección del virus, ya sea una respuesta que se haya presentado ahora algún serotipo o alguna respuesta que haya sido pasada. Así que eso siempre hay que tenerlo en consideración, además de no solo técnicas que implican el laboratorio clínico, sino que también técnicas imagenológicas, que denoten también la extravasación y la fase, sobre todo la fase ya más grave. Mira, aquí, muchas gracias, Alicia. Tenemos otra pregunta que yo creo que esta la puede responder Guilherme, y yo creo que ya es la última pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones de un equipo POC para el diagnóstico de dengue? Certo. Na época da pandemia, tratando-se primeiro de POCT, não tem nenhuma limitação, porque a metodologia, apesar de ser utilizada de modo point of care, ela continua sendo uma metodologia padrão. Hoje temos o antígeno, temos o microscópio para realizar o hemograma de modo completo. E eu entendo que é muito importante no início do quadro, no início desse tipo de caso num país como é o caso de Chile, ampliar isso e realizar maiores
confirmação com outros métodos e tudo. Mas acá em Brasil isto era muito comum, que o paciente tinha coronavírus, realiza um teste rápido e a pessoa, o médico, dizia: isto não é suficiente, eu quero um PCR, um teste genético. E no começo muitas pessoas realizavam isso porque não há comparação. O teste é muito bueno, 98%, mas o PCR é 99,9999999. É melhor, não há dúvida. Mas com o tempo, uma coisa que sabemos é que o teste é muito bueno em detectar verdadeiros positivos, tem muito boa acurácia e também especificidade. O teste que é positivo, ele é positivo e tem uma tranquilidade. Caso fosse desejável utilizar o PCR, temos em RaiLab, por exemplo, um teste similar que é conhecido como LAMP, em que se realiza a amplificação do material genético em técnica isotermal, em que se mantém a 65 graus Celsius por 1 hora e tem amplificação do material genético também. Então, tratando-se do point of care como algo amplo, com muitas técnicas, também seria possível realizar a amplificação em point of care. Mas a nível de Brasil, que é um país que tem essa doença há muito tempo, que tem muitos e muitos casos, eu penso que é muito suficiente utilizar o antígeno, de modo tem evidência disto e o hemograma possui muita acurácia para detectar estas alterações. Mas também concordo com a Alicia que neste caso de um início de uma infecção no país é necessário confirmar com tudo que é tipo, tem inclusive de pedir a Deus uma confirmação que é realmente isso, porque confirmação nunca é demais. Mas a nível de quando a infecção já estabelecida, o antígeno em point of care, el hemograma, tem acurácia elevadísima. Muchas gracias, Guilherme. Bueno, aprovecho de agradecer a Alicia que nos hayas podido acompañar. Para mí es muy importante tu apoyo en este conversatorio y de verdad que agradezco que hayas querido participar y ser parte de esta actividad, y también agradecerle a Guilherme que allá, bueno, es 1 hora más tarde, por lo tanto ya es tarde para ti. Así que te agradezco también la presencia, la disposición y la gran presentación que nos hiciste. Fue como una masterclass en poco tiempo. Así que te agradezco mucho, les agradezco mucho a ambos y bueno, será en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias, chicos, que estén muy bien y que tengan una muy buena semana ambos. Así Gracias, que Irina. nos vemos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. E perdona por qualquer coisa que meu portunhol não gerou qualquer tipo de constrangimento, não é minha intenção. No te preocupes que se entendió, al menos yo no tuve inconveniente. Al menos un 20% foi entendido. No, yo diría que un 80%. Oh, muy bien. Palabra, pero no, todo bien. Así que muchas gracias, Guilherme, por tu apoyo. Que tengan una buena semana ambos. Gracias. Muchas gracias, Igual. chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.